Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Gestor de Impacto. Então, você que já é ou quer se tornar um verdadeiro gestor ou gestora de impacto, está no lugar certo. É um prazer muito grande estar conversando com vocês aqui mais uma vez no nosso podcast e espero que vocês estejam gostando de todo o conteúdo que nós estamos trazendo para vocês e que vocês aproveitem ao máximo o que é passado e apliquem em suas empresas. Eu vou começar falando isso nessa edição nossa aqui. Beleza? Não adianta vocês ficarem conosco aqui, passarem aqui 40 minutos, uma hora escutando tudo que a gente está falando para vocês e vocês não colocarem isso em prática. E por que eu começo o nosso podcast falando sobre isso? Porque nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, que é o que a gente pode esperar de 2024, de maneira macroeconômica, aí, dando uma visão mais do que vai acontecer no nosso país e o que isso pode afetar ou contribuir para os resultados das pequenas e médias empresas. E o que vai ser falado aqui é um alerta e também dicas para que vocês possam colocar em prática para aproveitar aquilo que possa vir de valioso e minimizar aquilo que pode ser uma influência negativa no seu negócio. Então, estão preparados? Então, apertem o cinto, porque hoje nós temos um convidado aqui super especial. Mais uma vez no nosso podcast, pela segunda vez aqui conosco. Prazer muito grande estar recebendo aqui novamente o presidente, fundador do IDE Brasil, o nosso querido Instituto de Desenvolvimento Empresarial, meu grande amigo, mentor, sócio, parceiro e grande parte do que eu aprendi sobre gestão vem desse cara. Então, meu amigo, mais uma vez, é um prazer imensurável ter você aqui no nosso podcast Gestor de Impacto. Muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Eu também fico sempre muito satisfeito de estar aqui, Léo, de passar as coisas que nós vamos conversar, de cada vez mais estar impulsionando esse projeto que é do IDEA Brasil, sempre procurando uma conexão assim, quase que na alma do empreendedor, né? Tentando sempre levantar as percepções deles, aumentar o potencial, a própria autoavaliação, a autocrítica do empreendedor, para que ele possa identificar seus erros, né? Identificar onde é que ele não está acertando e enxergar com mais clareza o que ele pode fazer, alcançar melhores resultados e se sentir fortalecido bem, porque ser empreendedor, né, no final da história, é uma forma de você exercer sua liberdade, né, conseguir conquistar a qualidade de vida e também contribuir, né, com todos que te cercam na geração de empregos, na geração de ideias. Olha como o empreendedor é um elemento importante na nossa sociedade, né? Mas ele precisa entender isso. E quanto mais capacitado ele tiver, mais competência ele tiver, mais ele brilha, né? Mais ele ilumina, mais ele modifica. E se sente bem com isso, né? Muito bem. Esse é o nosso projeto, né? É o que nós Esse buscamos. Gostamos de fazer e buscamos, né? Tentamos contribuir aí. Cara, eu queria começar, então, fazendo uma pergunta para você. Qual que é a sua visão da economia em 2024, esse ano? Como é que vai ser a economia para o pequeno e médio empresário? Nós temos que nos basear, né, numa série de informações existentes e algum sentimento, né, porque a gente acaba conseguindo formar alguns mapas mentais em função dessas informações, e isso nos leva aqui, em 2024, às seguintes percepções, da minha parte. A primeira delas, nós temos a informação que o PIB brasileiro deve ficar pequeno, tipo 1%. É um número muito pequeno. Consideram que a população brasileira cresce mais do que isso, o mesmo bolo de dinheiro, né? Dividido pela população. A população cresce, por exemplo, 2%, e o bolo só cresce 1%, fica menorzinho para cada um. Então, isso não é uma notícia boa para nós. Apesar de crescer, é mais provável que nos leve a manter. Só fazendo uma observação do que você está falando para ver se eu estou entendendo também.
pegando esses números, né, essa referência que você trouxe, se a população cresce 2% e o PIB 1%, só o crescimento populacional deveria fazer que, se o consumo permanecesse o mesmo, 2%. 2%. Né? Para manter os mesmos padrões. Para manter os mesmos padrões, o PIB deveria crescer 2%, né? Entendi. Ok. Então, isso já não é uma notícia assim tão boa para nós. Segundo lugar, a gente tem que ver alguns elementos que nos influenciam, assim, os negócios mesmo. Porque quando a gente vê as informações macroeconômicas, que vão pegar as grandes empresas, mega empresas, elas têm um posicionamento diferente, né? Então, vamos falar aqui da micro e pequena empresa, realmente. O que isso pode acontecer com ela? Vamos pensar primeiro na taxa de juro. O juro, que estava muito alto, começou a cair, agora deve estar terminando de virar o ano aí na faixa de 11,75, mais ou menos, e com assim, em queda, todo mundo achando que ele viria para menos de 2 dígitos. Eu, particularmente, começo a acreditar que isso não vai acontecer no ano. E um juro ainda acima de 2 dígitos, acima de 10, né? Ainda é um juro alto. Né? O juro de referência, porque se o juro é 10 da referência governamental, significa que no mercado ele vai ser nos 25. Né? Então, por que o juro não deve cair? Porque a dívida governamental, digamos assim, de uma forma simples de falar, a dívida do governo, ela deveria diminuir, né, para propiciar que o governo não precisasse aumentar impostos, para manter diminuindo a dívida e começar a ter um superávit. Mas a gente está vendo que tudo indica que o governo não está fazendo esforço para cortar dívidas. Né? Aumentou a máquina estatal, está propondo tentar conseguir mais arrecadação por alguns artifícios de alguns impostos específicos, ter esse arcabouço fiscal que está aí, não está claro para todo mundo como vai funcionar, mas todo mundo que entende do assunto vem comentando que não apresentará grandes mudanças, principalmente que o governo talvez gaste um pouco mais. A dívida governamental ela é algo perto de quase 3/4 do PIB brasileiro. Mas ela está administrada, tá certo? Uhum. Só que quando o juro é alto, todo mês essa dívida cresce proporcional a esse juro. Então, quanto menor o juro, a dívida vai crescer muito menos. Quanto maior o juro, vai crescer muito mais. Então, essa armadilha dessa relação do débito fiscal, parece que o ano que vem nós não vamos escapar. E quando a gente escapa disso, sobra dinheiro para investimento, começa a aparecer uma sobra de dinheiro para fazer obras, para fazer outras coisas. Tá? E se isso não existe, a economia não gira com a mesma força. Então, você falou o ano que vem aí, na verdade, esse ano, né? Você está falando 2024. A gente terminou de virar o ano e ainda está pensando ali no finalzinho de dezembro. Está no Réveillon ainda. Estou no Réveillon, estamos começando o ano. Beleza. Tá? Uhum. Então, e ainda, você falava também o ano que vem, agora falando da relação para 2025, a gente percebe que a mudança não é radical. Uhum. O governo também sinaliza que ele precisa gastar, senão ele não garante a eleição futura. Teve já gente de dentro do governo falando isso. Ele precisa gastar, manter esse ritmo assim, para que ele consiga auferir votos. Na verdade, é 2026, mas todo mundo vai avaliar na eleição 2025. Então, não são sinais bons como macroeconomia, solidez. Não está sendo tratado o problema como quem vai tratar. Está sendo levado assim, tá certo? Okay, então, você está me falando aqui que as expectativas são PIB 1%, né? Sim. Taxa de juros ainda acima de 2 dígitos, a máquina gastando mais do que deveria, sim, mais do que consegue arrecadar, aumento de impostos, né? Estamos nessa questão aí, final alguma do ano passado, coisa já aumentando, teve alguma coisa, né? E tal, né? Enfim, então não é um cenário assim que a gente poderia estar falando, o Brasil vai crescer 3, 4, 5, 6%, juros baixos, tal, blá, blá, blá. Então é um cenário que pode trazer talvez mais ameaças do que oportunidades, ou nesse cenário só se traz ameaça, ou se traz também grandes oportunidades. Como é que você vê isso? Bom, eu quero ainda falar da questão da macroeconomia. Assim,
pensamento seguinte: se nós não temos, né, grandes expectativas nesse aspecto, tá, as coisas não vão mudar muito. Isso automaticamente, você poderia dizer, mas isso é uma ameaça? Bom, se nós não piorarmos, fica como está. Então, na relação do hoje, não seria uma ameaça ficar como está. É uma ameaça na minha expectativa. Eu queria crescer 3%, 5% e não vou crescer. Isso virou uma ameaça. Mas se eu tiver consciência que vai ser mais ou menos desse jeito, eu posso me adequar, né? Posso controlar minhas informações, meus custos, meus investimentos e tentar atravessar daquilo que a gente chama de estratégia de manutenção. Uhum. Porque, no final da história, a minha leitura para isso, olha, é meio duro falar assim, porque eu não gosto de ser negativista, sou uma pessoa positivista. Eu contemplo que, no segundo semestre, ali, nós vamos ter crise. O sentimento vai ser de crise. Apesar que nós não vamos estar mergulhando, mas como nós não estamos subindo, o sentimento vai ser de crise. Isso deixa uma estagnação no mercado. As pessoas têm medo de investir, de comprar, porque daqui a pouco não sei se vou pagar. Essa coisa é uma visão. Você tem que estar preparado para essa visão durante o ano. Ok. E então nós temos um cenário de ameaça, provavelmente, né? Você pode chamar de ameaça, né? Digamos assim, eu vou te falar uma coisa. Se não Léo, você deveria pesar... Ou fica como está, ou... Vou dar um exemplo assim figurativo. Léo, teu peso ideal é 80 quilos. Você está com 100. Está bom ou está ruim? Está ruim. Está ruim. A tua perspectiva nesse ano é que você deve ficar em torno de 100. Está bom ou está ruim? Está ruim. Está ruim. Né? É essa a questão. Nós gostaríamos de vir para 80, claro. Ou pelo menos vir para 96. Né? Uhum. Entendeu? É mais ou menos então, isso. De maneira assim, como que o empresário, então, ele pode enxergar isso e como é que ele pode... Porque eu ainda vejo assim, existe... Eu queria tentar ver a sua opinião, se mesmo com um cenário desse, existem oportunidades. Se eu, como empresário, se eu fizer o meu papel bem feito, se eu entrar para dentro da minha empresa, fazer uma gestão muito bem feita, buscar oportunidades, se eu posso, independente do que vai acontecer em 2024 de forma macroeconômica, ainda enxergar oportunidades e fazer um planejamento otimista para o meu negócio. Tá. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo assim. Eu vejo duas grandes vertentes. A primeira vertente, eu aceito esse fato e me preparo para ele. Como eu me preparo para ele? Eu preciso saber fazer gestão, tá certo? Então, antes dessas duas vertentes, eu estou levando em conta que você tenha uma noção mínima para fazer gestão. Porque se você não levanta seus custos, não tem o controle financeiro adequado, não controla seu estoque, não sabe fazer um marketing bom, não sabe gerenciar as pessoas, se você não está preparado para isso, né, você não consegue usar o potencial que cada um disso vai te oferecer para você fazer uma manutenção do teu negócio. Então, vamos à prática, vamos à recomendação. Se você tem gestão, tem uma planilha de custo, tem um fluxo de caixa, tudo isso, o que você tem que fazer? Você tem que dar uma olhada nos seus custos e levá-los a que eles sejam os mínimos, né, nesse momento, mínimos lógicos. Não faça graça em termos de custo, tá certo? Não fique com gorduras. O mínimo possível sem perder qualidade. Sem perder qualidade, tá certo? Mas precisa se confrontar para isso, né, Léo? Porque a pessoa tem seus paradigmas. Às vezes eu tenho lá, sei lá, 5 funcionários, podia ter 4, mas eu gosto dos 5. Eu prefiro, então, não demitir porque eu gosto das pessoas. Mas, nessa hora, se ele não fizer isso, ele vai chegar no final do ano se arrependendo de não ter feito. Não estou sugerindo aqui demissão, estou sugerindo contenção de custo. É como você tem lá na tua sala 10 lâmpadas, sei lá, trabalha com 7 esse ano. Vai iluminar do mesmo jeito, mas você vai gastar 30% a menos de energia. E é pouquinho na história, mas a energia, a água, a limpeza, um funcionário, o carro, e evitar todos os dias. Vai chegar no final do ano, você conseguiu fazer um controle dos seus custos, talvez de 20%. É verdade. Se você não crescer nada, continuar faturando o que está faturando, com os custos que você sempre teve, menos 20%, o teu resultado será melhor que foi. Com
no ano que passou. Certeza. Pode ser um pouquinho melhor. Pode ser que, devido a aumentos, tipo pela própria inflação, aumento de preço de algumas coisas, você não ganhe nada, mas pelo menos você fez a tua manutenção, você atravessou o ano. Se você não controlar isso, o teu capital de giro, as negociações do custo financeiro, o juro não vai estar muito mais baixo que isso, então você precisa administrar ciclo financeiro, para quem sabe fazer gestão, que é administrar o prazo de compra, o prazo de venda, né, o prazo de estoque, fazer com que eles sejam prazos mais curtos, de maneira que você receba mais rápido, que você possa pagar mais longe, né? E você, então, precisa menos dinheiro, menos antecipações e etc. Vai te custar menos o financeiro, né? Bom, essa é a linha de simplesmente fazer a gestão. Vamos falar, eu gosto de falar figurativo, que acho que as pessoas gravam mais. Imagina uma árvore mal cuidada. Você vai lá e vai dar uma podada nela. Quando você poda a árvore, você tira os galhos que estão consumindo seiva, oxigênio da árvore, etc. A árvore continua a mesma, continua dando fruto do mesmo jeito, mas ela consome muito menos energia, muito menos nutrientes, e etc., etc. E, por incrível que pareça, ela se fortifica. Né? Ela não cresceu naquele ano, mas é mais ou menos essa linha de ação, para quem sabe fazer gestão. Né? Para quem enxerga um pouquinho mais que a gestão, está preparado para isso, que teria assim, está buscando enxergar mais, então teria uma visão estratégica diferente, começa a realocar os seus esforços nos nichos que exatamente essa situação cria. Não tem aquela história de, no final de uma crise, alguns ficaram mais ricos e outros ficaram mais pobres? Não é sempre assim? Sempre assim. Normalmente né? são poucos que ficaram mais ricos e muitos ficaram pobres. Uhum. Porque os poucos que ficaram mais ricos enxergaram uma forma de catalisar, puxar as verbas existentes para um nicho de negócio que é de grande demanda, de grande necessidade, e ele foca aquilo ali. Então, ele escolhe nichos de produtos de grande demanda e que eles vão ser menos prejudicados por uma situação provável de ameaça. Isso é uma visão estratégica. Com certeza. Se eu puder ter as duas coisas, ou seja, a visão da gestão, que você enxuga a empresa, poda a árvore, como eu falei, e a visão do nicho, você então, talvez você consiga até aumentar um pouco o seu faturamento com custos menores, e você vai chegar no final do ano agradecendo a crise. Nossa, o cara diz assim, essa crise não me afetou em nada, pelo contrário, eu cresci. Uhum. Ou seja... Mas tem a terceira orientação, deixa eu só comentar qual é. As duas primeiras só funcionam quando você colocar energia, tempo, foco nas duas primeiras. Ou Então, seja, tem uma gente questão é técnica, é saber fazer gestão. A outra é comportamental. Né? Gestão a outra é uma visão de planejamento estratégico. Também é técnico. Também é técnico. Né? Saber... A outra é de escolha. A outra é de escolha, comportamental. De escolha comportamental. E a de escolha e comportamento está acima das outras duas, porque vai reger as outras duas. Vou dar um exemplo prático também. Eu vou fazer assim porque as pessoas vão compreender. Pensa bem, você chega na sua empresa, abre ela e você fica naquele operacionalzão lá o dia inteiro, atende, venda, compra, varre chão, empacota negócio, entrega, vai no banco, você está ali correndo, está produzindo a tua empresa. Né? Mas chegou a hora agora de você chegar na empresa, se for o caso, 2 horas mais cedo, ou sair 2 horas mais tarde, ou ir lá no sábado que você não vai, e parar lá e ficar olhando para a empresa e dizendo o que eu posso fazer na minha empresa para diminuir meus custos, melhorar minha operação, fazer meu estoque gerar mais, que produto eu posso colocar aqui, começar a pesquisar isso e ao longo de um mês, 2 horas, 1 hora e meia de esforço, vai abrir a sua mente. Porque ninguém está dando isso de graça para ninguém, ninguém está soltando essa informação. Você vai entender melhor o mercado, o teu segmento e etc. E aí você começa a direcionar a sua empresa. Mas perceba, você tem que pôr... Quando eu falo energia, na verdade é tempo com foco, né? Não é simplesmente ficar 2 horas a mais lá, de novo carregando o saco nas costas. Não, não é isso.
É quase que sentado, olho fechado, olhar para o teto e ficar imaginando. Minha empresa, se tivesse mais tal produto, se permitir pensar, né? E nesta hora, vale a pena também procurar relacionamentos melhores que a tua competência. Pessoas que tenham assim, uma visão um pouco maior, para você trocar ideias, porque elas te dão insights que te abrem a mente. Tudo isso é comportamental, essa parte. Mas essa vai levar as outras duas. Cara, pegando o gancho no que você está falando aqui, assim, vou fazer um resumo do que eu estou percebendo e o que eu, nesse bate-papo nosso aqui, imagino que cada vez mais eu tenho que buscar para o meu negócio e os empresários que nos seguem também. Existe, independente da situação econômica do ano que vem, que ela não se desenha uma situação econômica que a gente vai bater palma. Exatamente. Nós não vamos bater palma. Vamos ficar aqui torcendo para poder, no mínimo, ficar do jeito que está. Não, você falou 2025, nós estamos falando desse ano, 2024. 2024. Já estamos lá em 2025. Estou no Réveillon ainda também, igual a gente estava. Então, para 2024, eu enxergo isso. Né? A gente não vai ter um ano que a gente vai estar batendo palma ali, vai ser um ano fácil. Mas existem oportunidades. Se a gente estiver disposto a buscar a oportunidade e implantá-la, a gente pode ter um ano ainda muito bom. E aí, refletindo aqui, o que seria oportunidade? Eu tenho falei muito isso ano passado, em 2023, e vou aproveitar aqui para falar isso novamente com vocês. Todo mundo fica querendo vender mais, buscar novas formas de venda, aumentar o número de clientes e etc. Mas está todo mundo não, mas o empresário ainda não se atentou, e eu queria a sua opinião sobre isso, que se ficar de braço cruzado, esperando o cliente entrar na empresa, ir ali, fazer uma postagem, botar um outdoor, fazer uma propaganda e esperar ele entrar dentro da sua empresa, ele não vai chegar até a sua empresa na força que ele poderia chegar. Porque o seu concorrente está pegando ele no meio do caminho. Existe uma coisa hoje chamada venda ativa. Você tem que ir atrás do seu cliente e você tem que vender para ele na plataforma, do jeito que ele quer comprar. Isso é para qualquer negócio hoje. Então eu tenho falei muito isso em 2023 com todo mundo e vou continuar falando muito em 2024, porque isso é uma oportunidade, porque não é todo mundo que está fazendo. Então, primeiro, você tem que estar onde seu cliente está. Se ele está na rede social, independente do seu negócio, esteja lá de maneira profissional. Não é só ter um Instagram, não é só ter um Facebook, um TikTok e um YouTube e ter a conta que isso vai funcionar. Você tem que estar ali de maneira profissional. Uma coisa que ficou muito claro para mim em 2023, que a gente tem implantado inclusive aqui nos nossos negócios e tem trazido para nós um resultado muito grande, é enxergar as redes sociais como um negócio físico. O que é isso? O que você faz quando uma pessoa entra na sua loja? Ela entrou dentro da sua loja, você faz o quê? Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dá lá as boas-vindas para a pessoa, né? Sim. Vai receber a pessoa. Se uma pessoa chega na sua loja lá e te elogia, o que você faz? Agradece. Agradece, elogia. Se ela te faz uma pergunta, o que você faz? Responde. Né? E as pessoas não estão fazendo isso nas redes sociais. Léo, só faço um comentário, até pior ainda. As pessoas não estão atendendo o telefone. Léo, antigamente as pessoas tinham um telefone fixo, qualquer um que ligasse para a empresa atendia e chamava. Hoje o cara olha e diz, não sei de quem é esse número. Não atendo. Não atende. E é o seu cliente potencial, o cara está ligando para fazer uma pergunta sobre o produto. Não é? Exatamente. Não pode ser assim. Além disso, né, além da questão do telefone, tem o WhatsApp também. A pessoa implanta um processo de WhatsApp na empresa, que hoje é um canal de comunicação muito forte com as pessoas. Eu, por exemplo, quando estou pesquisando alguma coisa, caio num site, etc., eu já não vou mais no telefone. Eu já vou no WhatsApp. Né? Já entro ali e tal, para poder ter uma informação ali mais rápida e tal, mas eu chego, faço, aí vem o robozinho. E engraçado é o seguinte,
Você entra no WhatsApp, gente, não faça isso não. Não cometam esse erro. Você entra no site da pessoa, tem lá, WhatsApp, conversa com a equipe. Aí você vai e faz o texto. Olá, gostaria de saber como que é o curso do IDEA Brasil. Você poderia me dar mais informações? Aí manda, vem o robozinho. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao IDEA Brasil. Como eu posso te ajudar? Então, o cara já fez a Eu pergunta. fiz a pergunta, pô. Aí eu respondo assim, meu amigo, robô, a pergunta está acima da sua interação comigo. Obrigado por interagir comigo, viu, robô? Responda assim. Né? Então as pessoas estão fazendo de maneira errada. Mas, assim, em cima do que você está falando, eu estou tentando buscar para o nosso público oportunidades para 2024, para não ficar esperando oportunidades pela economia, porque pelo análise está sendo feita, não vai ser um ano lindo, maravilhoso, que a gente pode ficar de braço cruzado, que nós vamos crescer 4, 5, 6%, então nós vamos ter que fazer o nosso trabalho. Foque na venda ativa. Né? Esteja onde seu cliente está. Converse com ele pelos canais que ele quer conversar. Se ele te ligou, atenda. Se ele está falando no WhatsApp, atenda. Se ele está falando pela rede social, atenda pela rede social. Né? Se prepare para isso. Tem empresários que até hoje não têm rede social. Não tem, né? Não está na internet, seja da forma que for. Então, isso ainda é uma oportunidade. Daqui a pouco não vai ser mais. A gente já fala há muitos anos que tem que estar na internet. Outro modelo pela frente. Então, ainda é uma oportunidade porque as pessoas não estão fazendo ainda de forma profissional. E quem está fazendo está ganhando muito dinheiro. Diferente. Independente do segmento. Você pode ter um negócio físico, você pode ter uma padaria. Que se você fizer um atendimento, estar na rede social de maneira inteligente e profissional, você vai se sobressair, né? Você concorda com isso? Como é que é a leitura que você faz? Se seria uma oportunidade de fato? Você vai enxergar oportunidades exatamente, vamos falar assim, na falha dos outros. Exatamente. Onde todo mundo está falhando é que você vai entrar e vai ser diferente, né? E aí aqueles que gostam para procurar o esquema lá da Oceano Azul, em termos de marketing, né? Ele vai se posicionar de uma forma que os clientes veem ele diferente, não olham para a concorrência. Existe um outro ponto aí na economia, Léo, que eu queria abordar aqui. Ele é bem, digamos assim, ele está com raízes muito complicadas, muito complicadas. Mas a lógica, vou tentar mostrar qual é a lógica. Hoje qualquer pessoa pode montar uma empresa. Ele atravessa a rua, faz uma inscrição e ele tem um CNPJ. Mais ou menos no ano 2000, isso é uma estatística minha, dentro do nosso IDEA Brasil, nossa, no caso, nós tínhamos em sala de aula, nós íamos para as cidades, nós tínhamos mais ou menos 4% da população em número de empresas. Falando em números claros, nós tínhamos uma cidade de 100 mil habitantes, nós tínhamos 4 mil empresas, classificadas nas várias categorias. Então, tinha uma empresa, né? 4 empresas para cada 100 habitantes. E a nossa população, entre 2000 e agora, ela cresceu naturalmente, só que o número de empresas médio, Léo, está na faixa de 8,5 a 9 a cada 100. Isso significa, né, para quem está ouvindo entender, que nós temos o dobro de ofertadores. Mais que o dobro de ofertadores. Né? Então, em 2000, eu concorria, de um segmento ali, vamos supor, eu estava concorrendo com 4. Hoje, eu estou concorrendo proporcionalmente, já levado em conta crescimento populacional, porque eu estou fazendo a proporção em relação à população, eu estou concorrendo com mais de 8, quase 9. Automaticamente, o meu potencial de venda caiu para metade. Se eu vendi em 2000 100 mil reais e não houvesse inflação, eu deveria vender agora em 2024 pelo menos os 100 mil reais. Mas eu não consigo, porque agora já tem dois disputando o meu mercado. Eu estou vendendo 50. O crescimento populacional não foi esse. Não, mas o crescimento populacional eu já estou levando em conta isso. Eu tinha um número de habitantes 100 mil, tinha 4 mil. Hoje, se eu tiver 150 mil, eu tenho 8% de 150 mil. Okay. Não é mais 8 mil empresas, é 9 mil e pouco. Tá? Uhum. Então, veja bem, isso, né, faz com que o potencial de venda das empresas que não estão se modernizando, não estão
aptas em gestão, não têm um comportamento equilibrado de qualidade, elas só estão perdendo, porque os outros que estão entrando estão tomando um pedaço delas. E elas não conseguem nem fidelizar clientes. Então, aquele sonho, poxa, mas há 10 anos atrás eu vendia 100 mil, agora só consigo vender 70 mil, é por causa disso. E isso significa, meu amigo, que para vender 100 mil, você vai ter que tomar um pedacinho desses que estão aí. Então, você tem que ser melhor que eles. Essa é a primeira questão. A segunda questão foi a nossa economia, que afetou, então, os consumidores. Os nossos consumidores, ao longo dos últimos 10 anos, nós estamos aí com índices absurdamente altos de endividamento e de inadimplência. Nós temos aí aproximadamente 76% a 78% da população economicamente ativa inadimplente, atrasando o pagamento ou não pagando. E temos 1/3 das empresas negativadas. Negativadas. Se 1/3 das empresas estão negativadas, eu acredito, eu não tenho essa informação, mas pode-se pressupor que temos 1/3 da população economicamente ativa negativada também. Então, aqui eu estou alucinando, mas é uma coisa que eu posso considerar. Então, significa o seguinte, essas pessoas negativadas, elas estão tendo que estar no mercado, elas têm que comprar, elas têm que viver, elas têm que comer, têm que comprar uma roupa e tal. Mas a forma que elas estão fazendo isso não é uma forma plena, porque não estão com liberdade de compra. Agora, veja bem, por que isso tudo está acontecendo? Por quê? Ah, foi a crise econômica do impeachment, foi não sei o quê e tal. Pandemia. Parte, pandemia e parte. Mas tem um outro fenômeno aí, que é, na minha opinião, muito sério. E esse fenômeno se chama ignorância. Vou explicar como que é a ignorância. Hoje, eu comecei falando, qualquer um abre empresa. E qualquer um abre as portas. E para abrir as portas você precisa de dinheiro. Você precisa de capital de giro. Mas o cara tem uma maquininha de cartão. E vendeu em 10 vezes, 12 vezes, ele já programa a maquininha cair à vista na conta. Ele vende por 100, só entra 80. Para ele, está entrando dinheiro, está bom. Ele está vendo dinheiro, mas ele não faz gestão de custo e não percebe que aqueles 20% estão indo para um sistema que não tem nada a ver com produtividade, não tem nada a ver com ganho, não tem nada a ver com nada. Então, todos estão contribuindo com esse sistema e não conseguem ter grandes resultados. Mas por que isso? Né? Foi criado esse modelo, que é o financiamento de longo prazo no cartão. Foi criado um discurso de 10 vezes sem juro, 12 vezes sem juro. Na verdade, ninguém vende 10 vezes sem juro, Léo. Você acha que você vai vender um produto de R$1.000 em 10 vezes sem juro? No R$1.000 está embutido um custo foi financeiro. criado o discurso da antecipação automática também. Sim, mas o cara vende o R$1.000 em 10 vezes sem juro, aí vem a antecipação automática, vendeu por 800. Esse 800, né, quem descontou de você de 1.000, não vai receber os 800, porque tem um índice de inadimplência muito alto, só vai receber 900. E ele quer ganhar 10, então ele vai ganhar entre 900 e 800. E o outro 10 ficou perdido. Então ele tem que cobrar um juro de 20. De 1.000 para 800, ele cobra 20, porque ele sabe que só vai receber a metade. Então o nosso juro é alto. Como baixar um juro com esse nível de inadimplência que tem, sendo que os ofertadores de dinheiro sabem que vão perder na troca? Isso é um problema sério, um problema histórico. Para corrigir esse problema, talvez tenham que vir medidas mais drásticas, que vão levar, talvez, uns 2 anos para reacomodar o mercado. Você vai no exterior, Léo, você não compra os produtos em 12 vezes. Não compra. São muito raros. Em geral, são países semelhantes ao Brasil que vendem 12 vezes. Não compra. Todo mundo compra lá 3 vezes, 4 vezes no máximo. Então, esse ônus do longo prazo, está virando inadimplência no país. Quando vira inadimplência, o custo do dinheiro sobe, os ofertadores de dinheiro cobram mais caro o juro e nós estamos num círculo vicioso. Não se paga a conta, o juro sobe, os produtos crescem e é um dos fatores que nós não conseguimos crescer. Só trazendo um exemplo bem prático sobre o que você está falando aí, eu tenho um amigo que eu fiz agora há pouco tempo, em um dos grupos de mentoria que eu participo, de Mastermind,
ele trabalha com treinamento para advogado. Tem um programa de treinamento para advogado e etc. E ele montou uma turma agora, no final de 2023, aí lá para outubro, segundo semestre de 2023, em Portugal. Aí eu perguntei, cara, qual foi a maior diferença que você teve, né, do processo brasileiro de vender um treinamento no Brasil e em Portugal? Em Portugal eles não pagam parcelado, só à vista. É aquilo que eu falei, não tem parcelamento. Não é assim. Se eles têm o dinheiro, pelo menos para o segmento, não sei como que é o restante todo, mas para aquele determinado segmento, que é o segmento nosso de treinamento, por exemplo, só pagam à vista. Não tem a prática, igual a gente na oferta aqui, parcelamento em 12 vezes, né? Em 10 vezes e etc. Isso não tem lá. Isso não tem lá. Eles só pagam à vista. É isso mesmo. Então, resumidamente, é assim, Léo. Nós estamos com um potencial de venda pela metade, devido à multiplicação da empresa. O que causou essa multiplicação das empresas? A facilidade do acesso ao dinheiro. Porque ninguém vai montar uma empresa sem dinheiro e que se ele começasse a vender em 10 vezes e não pudesse antecipar, ele não ia conseguir esse dinheiro. Ele não rodava no terceiro mês. Vou trazer um exemplo então, prático. Nós entramos na Arapuca pela oferta. Todo mundo está tomando dinheiro. Só deixa eu completar uma questão. E aí vem um fenômeno mais crítico, na minha opinião, que é o seguinte. Quando nós dobramos o número de empresas, eu posso te dizer que as pessoas entusiasmadas por essa oferta de dinheiro de forma fácil, que vem na antecipação, você não precisa nem ter cadastro direito em banco, nada, você simplesmente compra uma maquininha lá e pronto, tá certo? Essa facilidade fez com que esse quase o dobro de número de empresas, eu diria para você que 80% delas não são empreendedores. São pessoas comerciantes. Eu fazia bolo lá em casa, agora dei a oportunidade de fazer uma confeitaria ali na esquina, mas eu não sei fazer gestão, eu não sou empreendedora, eu não tenho perfil de planejamento, de correr risco, de buscar oportunidade, de ter meta. Eu sou curioso no negócio. Então, o que eu faço? Eu estrago o mercado. Não sei fazer empreendendo preço, sem ter a capacidade e as habilidades de um empreendedor de sucesso. Porque são duas coisas. Empreender é comportamento e gestão. Isso é técnica. Né? Eu preciso das duas coisas. A pessoa não tem comportamento, não adianta você dar técnica para ela. Não adianta. Ela não consegue por si só, usar, não vai implantar. Não vai implantar. Não vai. Né? Eu queria fazer voltar ao passado aqui. Ah. Quando eu comecei a ser empresário, eu tinha 25 anos, isso foi em 2000. Sabe quanto que era a taxa? Não existia maquininha de cartão. Existiam as bandeiras. Existia Visa, Master, American Express e... Credit Card, eu acho, não? Não, a Credit Card era Mastercard. Era Mastercard, Visa, América e Diners. Diners Club. Diners. Eram essas quatro que existiam. Essas quatro bandeiras que mais atuavam no Brasil. Aqui eu tenho de memória, pagava 4,5% no crédito, 3,5% no débito. Mas numa única operação. Numa operação. Direto. Se fosse crédito, 4,5%. Mas era 30 dias. 30 dias. 30 dias. Não existia a tal da antecipação automática. Aí, de vez em quando você estava lá com o dinheiro lá para receber daqui 30 dias, a menina ligava. Olha, nós estamos com uma promoção aqui para você antecipar o seu crédito. Então, tinha que ter um trabalho de venda para se antecipar o crédito. E nós estamos com uma promoção, quanto que é? 5% para antecipar. Era mais caro do que a taxa de antecipação. Então, o banco, para poder te antecipar aquele dinheiro que você já tinha te cobrado 4,5%. Já tinha te cobrado 4,5%. Para você receber daqui 30 dias. Ia te cobrar para você antecipar mais 5%. Cara, isso são os números que estão na minha cabeça. Eu lembro como se fosse hoje. Sim. Era aquela maquininha que clac, você passava, que tinha o cartão, botava o cartão em cima. A pessoa tinha que assinar. Depois ele tinha que pegar os canhotos e depositar no banco, como se fosse um cheque. Sim. Você chegava todo final do mês, pegava aquilo ali, toda semana, e depositava do banco aqueles papéis para o banco fazer o processamento daquilo e gerar esse crédito para você. Era assim que era feito na época. Eu peguei essa época ainda.
Então, olha como é que era caro o crédito. O crédito era muito caro. Então, em cima do que você está falando, vieram as maquininhas, mudou o sistema. Hoje você tem um intermediador ali entre a bandeira e o consumidor, o lojista ou o consumidor. Né? Isso pulverizou, isso fez com que a concorrência aumentasse muito. As taxas diminuíram um pouco. Você não paga hoje 4,5% de crédito. Hoje eu pago aqui do crédito 2,2%, 2,5%. Então barateou muito o dinheiro. O débito é 1,9%, né, mais ou menos, barateou muito o dinheiro devido à acredito à concorrência. Isso foi bom, isso dá uma injeção né, na economia, as pessoas têm acesso... supostamente é 30 dias. As pessoas têm acesso ao crédito, mas, cara, a sacada dessa turma, na minha opinião, porque eles começaram isso sem antecipação automática. A sacada de marketing dessa turma, isso foi uma sacada marqueteira. Quando eles começaram para o mercado, isso foram algumas que começaram, e elas se posicionaram no mercado dessa forma, independente se você vai vender no crédito, você vai receber à vista. Existe aí dentro já uma antecipação automática. Só que eles foram para o mercado colocando isso como uma grande vantagem. Sim. E aí, cara, eu falo isso com os nossos alunos e tal, e alguns alunos, mas a taxa que eu estou pagando é a mesma. Se eu receber com 30 dias ou botar antecipação automática, é a mesma. Eu quero fazer uma pergunta para todo mundo agora. Alguém aqui ainda acredita em Papai Noel? Você acredita em Papai Noel? Eu não acredito, meu amigo. Nem a minha filha de 5 anos de idade acredita. Porque se você acha que banco vai te emprestar dinheiro sem te cobrar por isso, você está muito enganado. Isso é uma questão de marketing, de posicionamento daquele banco, daquela operadora, daquela financeira. Ela se posiciona colocando a mesma taxa. Mas a taxa não é a mesma. Como é que a pessoa vai pegar um dinheiro, um banco vai pegar um dinheiro que vai receber daqui 30 dias, vai te antecipar esse dinheiro e não vai te cobrar por isso? Pode me apresentar que banco é esse aí, eu também quero. Né? Então, existe uma questão de marketing no cérebro das pessoas, contribuindo com o que você está falando. A ignorância, mas só que aqui se do esticou de um sistema, mês, que era o crédito para 12. Para 12. Para 12. Com a taxa mesma, só que é mesmo por mês. Vezes por 12, mês. meu Dá Deus. uma montanha de dinheiro. E ele não percebe isso. Mas eu vou fazer a outra figura. Deixa eu colocar mais uma questão aqui, que é uma questão prática. Aí o empresário fala comigo assim, mas Elton, mas Léo, cara, eu estou cobrando isso do meu cliente, eu repasso para ele esses juros. Então eu não estou tendo custo nenhum, para mim está saindo elas por elas. Não, meu amigo. Você está financiando um sistema financeiro. E o preço vai lá Se no céu. você tem a possibilidade de botar no seu produto, ó, esse produto aqui à vista é R$10, parcelado é 13. Porque 3 o banco está te cobrando, vamos colocar assim. E você acha que você não está tendo custo, você está tendo custo. Todos os custos da sua empresa, meu amigo, quem paga é o seu cliente. Água, luz, telefone, inclusive o da maquininha. Se você não antecipa, esses 3 ficam com quem? Com você. Você passa a ser a financeira. Né? Então, trouxe esses outros exemplos também para poder mostrar o que você começou falando. Ignorância. Eu falei, E a ignorância, não vejam ignorância, gente, como uma palavra pejorativa, como uma palavra má. É desconhecer. É desconhecimento. Desconhecimento. Eu sou ignorante em medicina. Eu sou ignorante como é que faz um transplante de coração. Completamente ignorante. Né? Então não é uma palavra que vai te depreciar, para te atingir. É para contextualizar. Né? Isso é Eu quero só forte, completar cara, um exemplo que aqui que também vai ficar claro para as Muito pessoas. forte. Eu e você não temos dinheiro. Resolvemos montar uma loja, um negócio. Aí um olha para o outro, mas nós não temos dinheiro. Mas a gente diz o seguinte, mas nós temos cartão. Então, nós vamos lá, montamos a nossa loja, um cartão para pagar em 30, 60, 90, não sei o quê. Vamos comprar do nosso fornecedor da mesma forma e vamos vender da mesma forma. Nós viramos um operador dessa turma toda, do fornecedor, da cartão de crédito e etc, etc. Pode dar dinheiro para nós? Pode, mas você precisa saber fazer gestão por todos esses custos e ver o que vai te sobrar. Agora, já que você olhou para o público e fez a pergunta, eu vou fazer a mesma pergunta. Quantos de vocês fazem efetivamente uma análise disso, criteriosamente,
e aí diz, não, o meu financeiro vai ser tanto, vai ser dessa forma, e vale a pena. Bom, só quem entende de gestão. E aquele grupo que eu digo que esse dobrar, 80% não são empreendedores e nem estão muito preocupados em estudar gestão. Esse grupo está no mercado, ele contamina o mercado, ele cria preços absurdos e praticamente contamina o mercado. Tá certo? E se querem ver como as pessoas não fazem, vou dar um exemplo matemático. Você deu um exemplo aqui, Léo. Esse produto aqui é 10. Eu vou embutir o juro e vou vender por 13. Então, o cara faz a conta de quanto ele vai pagar juro. Olha só. Ele vai pagar 3 de juro, não vai? Então, ele diz, eu vou cobrar 13. Só que quando ele bota o preço de 13, ele está pagando comissão sobre 13, imposto sobre 13 e outros encargos sobre 13. E aquele 3 que ele acrescentou, deveria ter acrescentado, sei lá, 4,5 para compensar isso tudo. Ele já está perdendo. Até a própria taxa do cartão de crédito é sobre 13 e não sobre 10. Exatamente. Então, o 3 não paga a remuneração financeira. Então, Ô, gente, olha quando a gente conversa com pessoas que entendem de gestão, olha o nível da conversa que nós vamos, né? Nós estamos falando aqui, a gente estava falando sobre economia, sobre como a gente pode se proteger nesse ano de 2024, e independente do que vai acontecer no cenário econômico, independente, mesmo que o cenário econômico fosse positivo, olha o tanto que a gestão é importante, o tanto de saber seus números, o tanto de você saber calcular sua necessidade de capital de giro. Nós estamos falando aqui de capital de giro. As empresas fazem isso, antecipam, estão financiando o sistema financeiro brasileiro porque não tem o capital de giro próprio e precisam, devido à facilidade do crédito, as taxas que hoje são muito mais baixas do que eram antigamente, como eu trouxe como exemplo aqui, que eu pagava 4,5 e 3,5, numa antecipação 5 por mês, né? Como que as pessoas têm acesso a isso hoje fácil e são iludidas por um sistema que está aí para poder realmente tirar o seu dinheiro. Então, não se permita isso. Se você está escutando isso aqui hoje, esse podcast, está aqui com a gente, se permita a entender, a calcular sua necessidade de capital de giro. Saber quais são os efeitos que, dentro de uma empresa, que geram aumento de necessidade de capital de giro, que geram possibilidade de reduzir sua necessidade de capital de giro. Se permita isso. Porque o podcast nosso aqui, não só aqui, mas em qualquer lugar que a gente está, conversando com vocês, a ideia nossa é que vocês se despertem para a busca desse conhecimento e também saiam, em qualquer conversa nossa, já aplicando coisas que vão melhorar o seu resultado. Isso em toda conversa nossa, seja onde for, a gente precisa entregar para vocês alguma coisa que vocês consigam imediatamente melhorar o resultado de vocês. Então, pensando nisso, eu tenho uma pergunta para te fazer agora. Deixa eu completar, tem um alerta aqui, Léo, importantíssimo. O Banco Central, que é independente do governo, tomou uma medida há uns 40 e poucos dias atrás e determinou um prazo para os bancos e os sistemas operadores de cartão, em 90 dias, apresentar propostas alternativas dos processos de venda do chamado sem juro e parcelado de longo prazo. Porque o Banco Central já matou essa charada, que isso está, né, virando uma bola de neve, muita gente não pagando, juros subindo e muita gente entrando no mercado, pegando dinheiro, que é um dinheiro fácil, mas se endividando e depois não pagando, e nós estamos ficando... Olha, nós não temos o programa do governo agora, aí, como é que é esse programa que você vai lá, faz proposta para pagar metade, etc, etc. Tal do refis, o tal do... Não é refis, como é que é agora? Tem um nome agora aqui que qualquer um que tem dívida entra no sistema lá e tenta fazer uma proposta, e inclusive foi esticado, eles deram um prazo, agora esticaram até mais uns tempinhos aí para frente, tá? Por quê? Porque eles estão querendo ver se conseguem limpar o nome dessa galera toda, que é muito grande. Para gerar mais crédito para a turma. Tá? E para gerar um comprador, né? Mas um comprador vai cair no mesmo sistema. Então, é um looping, um avião em looping. Quanto mais você alimenta, mais ele cai. Mas o Banco Central está querendo parar isso. Então, deu 90 dias, porque ele quer parar com o financiamento de longo prazo no chamado sem juro. Parar com a ilusão. E as operadoras estão estudando isso, já existe proposta dos bancos e tal, e isso vai acabar acontecendo, porque isso é normativo, sabia?
Você não precisa de projeto de Congresso, é norma do Banco Central. Só que o banco, em vez de impor, ele está pedindo a criatividade dos operadores para ver se ele melhora isso. Eu acredito que vai haver uma mudança nesse sentido. Vamos dar um exemplo assim radical. Imagina que vem uma norma aí dizendo assim, daqui para frente não dá para financiar mais que 5 meses no cartão, 5 vezes no cartão. Fica proibido mais de 5 vezes. Vai mudar muita coisa. Muita coisa. Vai mudar, principalmente o consumo, Léo. Com certeza. Até o mercado se ajustar ao consumo. Então, tem que estar ligado nisso. É mais um cenário para esse ano que está transcorrendo, que vai acabar acontecendo, ficar prevenido, ficar ligado nisso, já começar a fazer as continhas e ver como que vai trabalhar com isso. Tá? Ok. Cara, eu queria... Espetacular, né? Poxa, entramos... O assunto aqui rodou até na... Estava falando de economia, mas não tem jeito. A gente sempre volta para gestão também. De uma maneira prática, porque isso é assunto para um outro podcast. Se a gente for falar sobre gestão de necessidade de capital de giro, né? Assim. Esse assunto, a gente pode ficar aqui também 40 minutos, 1 hora falando sobre isso e trazendo dicas para vocês aí. Mas vamos lá, de maneira prática, que eu sempre gosto de trazer algo que o pessoal possa implementar, assim, imediatamente na empresa, em relação ao que nós estamos conversando. O cara que está nesse ciclo, neste momento, que foi iludido, que nunca tinha percebido que nós conversamos aqui sobre essa questão do crédito e que está sem o capital de giro, por isso faz a antecipação automática e tem pago juros aí para os bancos em relação a isso. O que ele poderia, uma dica, que ele poderia pensar em já implantar na sua empresa imediatamente para minimizar essa necessidade de capital de terceiros. E ele começar ali a visualizar a médio e longo prazo ali, o tal 3 meses, 6 meses, 1 ano. Opa, poxa, esse ano não precisa, esse mês eu não precisei antecipar. Opa, esse mês sobrou dinheiro. Né? Por quê? Porque a gente ensina isso em sala de aula, né? E a gente vê que existem ações que o empresário pode tomar imediatamente que em pouco tempo que eu chamo é 6 meses, 1 ano, vai depender da sua estrutura, ele começa a, de repente, não antecipar mais cartão. Vai ter o capital próprio. Né? Tá certo. Você tem aí 2 perfis de negócio, Léo, clássicos. O perfil do comprador que olha que a prestação cabe no bolso dele, ele não está vendo o preço final, ele está vendo o tamanho da prestação. E você tem um outro perfil que tem potencial para comprar o produto num prazo menor, talvez até à vista. Então, você tem que definir como é que você vai se posicionar. Se você está querendo os 2, é difícil, porque quando você dá a longo prazo, se embute muito preço, tudo fica difícil você fazer oferta à vista. Mas a forma mais fácil de depender menos de capital de giro e ter mais segurança é você vender em prazos curtos, um preço enxuto, já tirando aquela... Lembra do exemplo do 10 por 13? Eu vou vender por 10, mas eu vou vender por 10, sei lá, me dá uma entrada agora, me dá outra em 30 dias. Isso dá um prazo médio de 15 dias, está dentro do mês. Praticamente o custo financeiro quase vai a zero, praticamente zero. Tá? Então, quando você começa a fazer políticas dessa natureza, você começa a trazer o dinheiro para dentro de casa sem pagar nenhum ônus. Ah, mas o comprador aí não compra porque o valor é alto. Bom, mas para lá, se eu vou pagar 13 e vou pagar 10, dá para conversar, não dá? Eu tenho um diferencial de preço expressivo. Comprar uma televisão de R$3.000, ela pode ser vendida por 2.400, o cara que tiver potencial, talvez pagar em 2 vezes, ele vai preferir pagar em 2.400. Lógico que essa mudança exige um trabalho junto à equipe de vendas, à parte comercial, você falou de rede social, divulgação com intensidade, mostrando as grandes vantagens. Porque é curioso, o consumidor ele é encantado pelo canto da sereia, pelo teu discurso. Se você vende no discurso, eu te vendo em 10 vezes sem juro, ele vem por isso. E se você disser, eu te vendo muito barato, vem aqui que eu te faço um preço diferenciado, ele vem para comprar à vista. Então, precisa melhorar a abordagem comercial, a forma de vender, e tentar trazer para dentro de casa o dinheiro o mais rápido possível. Aí você, inclusive, a administração disso é muito mais simplificada, né, Léo? Você administrar 10 pagamentos, 10 recebimentos e você administrar 2. Olha, diminui muito a tua operação. Vendendo a mesma coisa, mas operacionalmente você fica muito mais leve. Eu costumo dizer o seguinte, que prazo
só 2 setores da empresa podem dar. Só. Marketing, ou seja, se anuncia o prazo para o cliente entrar dentro do seu negócio, e o setor de vendas. O marketing é uma estratégia, né, que foi pensada, onde ele vai, nós vamos agora parcelar em 6 vezes. Né? Ele vai fazer essa estratégia, vai ver se a empresa suporta esse parcelamento e etc. Para quem faz gestão. Quem faz gestão. Quem não faz, entenderam só oferece. isso? Só oferece. Né? Entenderam isso? Não, temos o capital, vai lá e anuncia. O outro é o vendedor, é o setor comercial. Porém, o setor comercial, que é o mais comum ter o erro. O setor comercial, o vendedor, ele tem que dar prazo quando? Quando for necessário dar o prazo. O marketing dá no momento estratégico ali, mas o vendedor não. Aí eu chego para entrar numa loja para comprar uma calça lá. Quanto é a calça? R$100. 2 exemplos toda vez. R$100. Eu vou levar, gostei, experimentei, gostei. O senhor quer parcelar em 6 vezes sem juros? Peraí, para que eu vou perguntar isso se a calça já está vendida? Política, eu já falei, a política você falou, da abordagem. A política da abordagem. Eu estou trazendo um exemplo prático aqui do que foi em cima do que você falou. Muito bom. Né? Para que você vai oferecer esse prazo, vendedor? Já está vendida a calça, meu amigo. Isso é o vendedor. E tem outra coisa, às vezes o cara, você pode fazer de 6 vezes, mas o cara diz assim, pode ser a prazo, você vira para ele, já que ele está pedindo prazo, diz assim, 2 vezes fica bom para você? Você pode até fazer em 6, mas você começa do ideal para a empresa. Você tem que começar com o ideal para a empresa. Aí, né? E isso é o vendedor. E quando chega no caixa? Caixa está ali para quê, Elton? Para receber o que foi negociado. Né? Para receber. Aí chega lá no caixa, o cara vai pagar, vem pagar uma calça aqui, tira lá o dinheiro para poder pagar, aí o caixa, antes de ver que ele tirou o dinheiro, até mesmo vendo que tirou o dinheiro, tá? Pode fazer uma experiência aí. Chegar aí em lojas aí com o dinheiro na mão, a pessoa ainda pergunta, você quer parcelar em 3 vezes o cartão de crédito? O que o caixa tem a ver com isso? Já foi negociado, ele tem que receber aquilo que foi negociado. Exatamente. E vou trazer uma outra informação aqui. Já trouxe em outros programas nossos aí e tudo, mas vou aproveitar que está dentro do assunto. Não sei se eu já te falei isso. Eu fiz uma pesquisa com vários alunos nossos, vários, em torno quase de uns 80 alunos, tá? Para simplesmente mudar uma pergunta. Qual é a pergunta que o caixa faz sempre quando você entrega um cartão para o caixa? É débito ou crédito. É débito ou crédito. Parem imediatamente de fazer essa pergunta, tá? Façam essa pergunta de outra maneira. É débito, né? Pronto. Sim. 35%, cara, em média, que iria pagar no crédito, migram para o débito. E da mesma forma, 35% que iriam pagar no débito, quando você pergunta se é débito ou crédito, mudam para o crédito. Experimenta isso. Pega uma pessoa que usa muito... Eu vou trazer uma experiência pessoal aqui. Varejo ali. Nós fizemos em Cascavel, no Paraná, um aluno que tem um restaurante, a dona que fica no caixa, aquela redoma de vidro. Ela, quando viu essa conversa que você terminou de falar, ela ficou entusiasmada. Disse, eu já sei, vou fazer agora essa pergunta. É débito, né? E para ela não esquecer, ela pegou para dentro do vidro, ela pôs uma placa para ela, grandona, com o nome débito, dela. Né? Fulana, não esquece a pergunta, com o dedão apontando. E para o lado de fora, ela pôs uma coisa que tapava a placa. A relação lá, houve uma inversão. Tudo que era crédito, digamos, era uma relação mais ou menos de 20-80, ou seja, 20% era débito, 80% era crédito, do que era em cartão, inverteu. Olha só. Exatamente mudou. Mudou 20% para crédito e 80% débito. A gente fez a conta, Léo, era um faturamento de 180, 190 mil. A gente fez a conta, isso custou a menos para a empresa algo em torno de R$ 2.720. Foi o que custou, efetivamente, R$ 2.720. Né? Que era basicamente o prolabore que ela tirava. Eu disse, ela se pagou só pela pergunta. Só pela pergunta. Só pela pergunta. Bom, cara, muito obrigado. Acho que foi bacana o nosso bate-papo aqui. Queria só dar uma resumida, ver se eu entendi. Né? Entendi, é bom. A nossa conversa. 2024 não é um ano, né? Estamos começando ele aí, que nós vamos aplaudir de pé, feliz, meter o pé no acelerador, que vamos ficar todo mundo rico pela economia, pelo sistema econômico, né? Não é um ano
que vai acontecer isso. Vai ser um ano desafiador, né? Tem aí alguns elementos, PIB, né, acima de 1%, é o PIB baixo, né, abaixo ali de 2%, 1% e pouco ali. Nós temos aí taxa de juros 2 dígitos, inflação também, né, uma inflação ainda... A inflação, hoje, ela está técnica, ela não está natural. Ela está Tá controlada. sendo controlada. Tá sendo Tem um esforço muito ela grande não para está controlar a natural. inflação. Se liberar, ela aparece. Vai né? aparecer, né? Crédito reduzido, por causa da taxa de juros elevada, né? Sim. Sim, para investimentos, para desenvolvimento, né? O crédito do desenvolvimento. Né? Aquele dinheiro que sobra para você expandir, para melhorar. Teria que ser um crédito barato e tal. O outro crédito que tem aí é um crédito caro, que é o crédito da emergência, que é o que nós estamos falando aqui, né? Da antecipação automática, da ilusão do dinheiro fácil, né? Mas se o empresário, né, tiver consciência que ele é responsável pelos seus resultados ali, e que se ele buscar conhecimento, tiver uma gestão bem feita, ele pode tomar 2 decisões. Manutenção, reduzir custos, né, ficar em cima dos custos, e tomar a decisão de não investir muito para precaução, vamos ver o que vai dar. Ou, se ele está preparado, além da gestão, ele tem uma visão mais estratégica, tem possibilidade, enxergou oportunidades, ainda é possível, além de fazer a manutenção da empresa, buscar uma expansão. Buscar nichos. Né? Nichos para expandir. Aqueles nichos que têm uma grande demanda e que ele pode direcionar parte da empresa para aquela oferta ali. Ou seja, resumindo, 2024, quem vai fazer o resultado acontecer vai ser você. Vai ser você. Né? Não esperem a economia, não esperem governo, não esperem milagre. Como sempre, vai ter uma onda a ser surfada. Essa onda quem vai surfar é você, na medida que você tiver capacidade, habilidade, conhecimento para gerar os resultados do seu negócio. Isso aí? É isso aí. Então tá. Né? Tá claro. Até o próximo, então, episódio. Próximo. Não vai ser o último. Não foi o primeiro, segundo episódio, nós estamos juntos, né? Exatamente. E vou te chamar mais vezes, cara. Vai ser um prazer, sempre que você estiver por aqui. Sempre que você precisar, estaremos juntos. Vamos fazer esse bate-papo para nossa audiência, que essa audiência não é minha, é nossa, né? De todo mundo, Ideia Brasil, do Instituto, de todo o nosso sistema aí, né? Então, obrigado mais uma vez. Valeu, Léo. Valeu. Obrigado, hein? Boa sorte para vocês. Muito obrigado pela audiência. Espero que tenha tirado aqui alguma coisa que possa te ajudar aí nos seus resultados, para que você ganhe mais dinheiro, mas seja principalmente mais feliz. Seja de fato um gestor, uma gestora de impacto. Beleza? Beijo no coração de vocês. Valeu, até o próximo episódio.